a escala 6x1, mas mantendo desses assuntos que serão muito importantes para as eleições de 2026, já estão sendo. A gente vai para São Paulo agora para falar sobre o filme sobre a história do Jair Bolsonaro, Dark Horse, que segue rodeado de polêmicas. Isso porque a ONG Instituto Conhecer Brasil, que é investigada por fraude em licitação e desvio de dinheiro da Prefeitura de São Paulo, afirma ter sido vítima de uma empresa subcontratada para a instalação de pontos dos Wi-Fi previstos no acordo com a gestão municipal. A gente já vem falando sobre essa história faz um tempo, através da apuração do Renan Porto, repórter lá de São Paulo. A gente vai trazer mais detalhes, mais novidades. Essa que é dessas instituições que têm sido bastante faladas por causa de tudo que tem se descoberto. É uma instituição, uma ONG, gente que está ligado a isso também, atua em um montão de negócios e inclusive também na realização de filmes. Olha só, a ONG suspeita cita má fé de empresa em contrato milionário. O Renan Porto traz os detalhes mais uma vez aqui pra gente. E ele diz o seguinte, que a ONG Instituto Conhecer Brasil, investigada por fraude em licitação e desvio de dinheiro da Prefeitura de São Paulo, afirma ter sido vítima de uma empresa subcontratada para a instalação de pontos dos Wi-Fi previstos no acordo com a gestão municipal. E segundo o ICB, o Instituto Conhecer Brasil, a Ultra IP passou a agir com má fé, desligando propositalmente pontos de internet. A empresa, por sua vez, afirma que a afirmação seria, na verdade, um pretexto usado para romper o contrato de forma unilateral. No último dia 1º de junho, a ONG, a Ultra IP e outras empresas subcontratadas foram alvo de uma operação do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania da Polícia Civil de São Paulo, e uma das suspeitas da equipe de investigação é que parte dos 108 milhões de reais pagos pela Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação tenha sido desviada para financiar o filme Dark Horse, que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A peça cinematográfica é produzida pela Go Up Entertainment, que tem como sócia a Karina Ferreira Gama, representante do ICB, que tem até negócios de jiu-jitsu, montão de negócios, inclusive faz filme. O contrato entre a ONG e a Ultra IP, firmado em junho de 2024, previa inicialmente o pagamento de 30,7 milhões de reais para a instalação de 5.000 pontos de Wi-Fi. Meses depois, houve uma alteração no valor em função da redução do número de aparelhos a serem instalados, que passou para 2.297. E a mudança provocou um desentendimento entre as partes e a cobrança de valores supostamente devidos. Para a gente terminar esse resumão da matéria do Renan Porto, que está lá em metrópolis.com, na editoria de São Paulo, em setembro do ano passado, a Karina Gama enviou mensagens em um grupo de WhatsApp acusando os sócios da empresa de sabotar o serviço prestado, interrompendo a transmissão de sinal. E ela diz o seguinte em uma dessas mensagens: William, você ligou para todos os provedores e pediu para todos desligarem os links. Você pegou o pior caminho. Fecha aspas. Um tom de ameaça, inclusive, né? Uma ameaça um pouco sutil, mas ameaça. Essa é a mulher, na verdade, a William, que disse a Karina, a William Silva Ferreira, o sócio da empresa, nesse grupo de WhatsApp, antes de removê-lo da conversa. Para além dessa história, Bus, acho que o que a gente também pode trazer para Brasília, que a capa do Metrópolis.com traz uma matéria do Igor Gadelha, que a gente já leu agora de manhã no Acorda Metrópolis, trazendo detalhes sobre o que diz o Daniel Vorcaro nessa nova proposta de delação sobre o Dark Horse. E o Igor traz ali que os bolsonaristas, que num primeiro momento ficaram bastante apreensivos, não devem ficar apreensivos, porque na verdade o Daniel Vorcaro, ele coloca ali a parte dele sobre o Dark Horse, que não há irregularidades. É isso que o Igor Gadelha dá conta aí na capa do Metrópolis.com, também sobre Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro e o filme sobre o pai dele, o Dark Horse. Pois é, Nath, a gente percebe que ainda tem muitas dúvidas e respostas a serem dadas. E não é só por Daniel Volcaro, né? Pela própria campanha de Flávio Bolsonaro, pela ONG, que agora se diz vítima de má-fé. E me parece que a bagunça em torno de tudo isso é muito maior do que a gente previa inicialmente, né? Porque inicialmente se achava que o problema
só estava ali no dinheiro repassado, mas depois tem agora essa investigação contra a ONG. E embora a gente tem que colocar os pontos, né, nos is, embora Flávio e a própria base ali do PL tenha dito, olha, essa investigação é fruto de uma perseguição toda vez que envolve o nome do ex-presidente. É importante dizer que essa investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, que é comandada pelo governador Tarcísio de Freitas, que faz parte do grupo político da oposição. Então, é uma investigação, né? A gente sempre diz que as polícias têm certa independência para conduzir as investigações, mas se a Polícia Civil de São Paulo está conduzindo, não é por ingerência do governo federal, né? Não tem uma ingerência, até porque não é o governo federal que comanda a cúpula ali da Polícia Civil de São Paulo. Então, é importante fazer esse adendo, porque sempre há um discurso quando políticos são vítimas de alguma investigação ou algo que envolva eles são alvo de investigação, eles têm essa tendência de dizer que estão sendo perseguidos. É importante esclarecer esse ponto. E é importante, Nath, a gente trazer esse fato do Igor Gadelha, porque, embora a defesa, o entorno de Vocário esteja trazendo isso de que, olha, o Vocário explicou, tá ali, claro, de que foi um repasse republicano, como está citando a matéria, me causa estranheza, imagino que há muita gente, o valor repassado. A gente já fez reportagens sobre isso, de que grandes produções que foram premiadas, muito premiadas no cinema internacional, não tiveram esse valor tão expressivo no gasto com a produção do filme. Então, ainda tem essa dúvida. Foi usado todo esse dinheiro de fato foi passado, segundo o Vorcado, de forma republicana. Mas o que foi feito com esse dinheiro? Existe ali uma prestação de contas do que foi feito com o dinheiro? Então, há essas lacunas. Em relação à ONG de São Paulo, há muitas coisas que a Polícia Civil ainda quer esclarecer também, e que a Prefeitura de São Paulo também vai ter que contar explicações. A gente tem trazido reportagens ali, aqui no Metrópolis, justamente falando da questão, inclusive, de que envolve ali Ricardo Nunes, né? De respostas que Ricardo Nunes ainda deve para a população em relação a esses contratos. Perfeito. Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui de Metrópolis.com, que está sempre às segundas e sextas com a gente, falando sobre os cenários aí políticos brasileiros. Valeu, viu, Bus? Obrigado, Nath. Boa semana. Boa semana para nós. Bom,